O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o programa Sem Brincadeira, onde falamos sobre crianças e adolescentes, numa parceria do Grupo Dedica, um grupo de defesa dos direitos da criança e do adolescente, e da TV, da Universidade Federal do Paraná. Vamos falar hoje sobre alfabetização. Tanto se pensa numa criança e tanto se quer, pais, escolas, que essa criança evolua, às vezes rápido demais. Às vezes se exige de uma criança muito mais do que seria o tempo dela poder oferecer aquilo. Conosco hoje a professora formada em letras, Luciene de Lara, coordenadora do 2º ano de uma escola particular de Curitiba, né? Isso. Então, Luciene, a gente conversou há uns tempos atrás sobre todo o prejuízo de se exigir demais de uma criança. E hoje eu, como pediatra e psicanalista, vejo crianças trazidas mesmo como doentes, porque não dão conta do que o mundo adulto quer exigir delas. Então, eu imaginei nós podermos conversar assim, o que é preciso para que uma criança esteja pronta para entrar no mundo de um simbólico que faça sentido, né? Porque tem o seu tempo de criatividade, o seu tempo de imaginação, e chega uma hora ela transformar isso em sinais que outros possam entender e que ela possa entender. Me diga, então. Bem, eu acho assim, em primeiro lugar, eu entendo que tenha toda essa preocupação em torno da alfabetização, porque realmente ela é um momento essencial na vida da criança, né? Os pais querem que a criança se alfabetize, a criança quer muito aprender a ler e escrever. Ela vê os adultos fazendo coisas que parecem mágica. As crianças pequenas veem os adultos com livros, contando histórias geniais. Então, a criança tem esse desejo de aprender e os pais querem que a criança aprenda. Mas, como você falou, não é uma coisa assim tão simples. Antigamente, tinha-se a noção de que, se a criança aprendesse as letras, ela já estava alfabetizada. Sim. Então, a gente acreditava que se você ensinasse B com A faz Bá, B com E faz B. Quer dizer, se você combinasse consoante e vogal, a criança decorasse isso, ela ia ler e escrever. Hoje em dia, a gente tem noção de que a alfabetização é muito mais complexo que isso. Não é simplesmente saber as letras. Eu quero fazer uma comparação, acho que para ficar mais claro para quem não é da área. Eu não sou da área de música, não entendo muito de música, estudei muito pouco piano, mas, por exemplo, eu consigo saber que isso é um símbolo de uma clave de Fá, se eu não me engano. Tá? Isso é uma nota musical, essa é outra nota musical. Então, assim, eu reconheço esses sinais. Sim. Agora, entre reconhecer esses sinais e pegar uma partitura de uma música e tocar com qualquer instrumento, existe uma diferença astronômica. Sim, com certeza. Essa diferença entre saber as letras, conhecer as letras, e pegar um jornal, por exemplo, e entender a notícia que está ali. Sim. Então, a noção de alfabetização que a gente tem hoje em dia é a noção de pegar o jornal e ler uma notícia e entender o que está ali. Saber o que leu, né? Porque hoje nós temos muitas crianças que esbarram na interpretação do texto. Se você pedir, interpretar. Se você não interpretou, você não leu. Você decifrou algumas letras. Isso. Mas você não entendeu o que estava ali, então você não está lendo. Sim. E mesmo na criança muito pequenininha, né? E é muito lindo quando ela consegue ler água, por exemplo, né? Água é mais complicado, mas vamos dizer bola, e saber que aquilo é como se escreve o objeto que ela brinca, né? Esse caminho, esse percurso que a criança tem que fazer, realmente começa muito cedo no sentido de que a criança, já pequena, percebe que tem coisa escrita no mundo. Então, ela, por exemplo, ela chega às vezes com alguma coisa para a gente, dá o papel e diz assim, lê para mim. Essa criança já tem noção de que aqueles sinais, independente dela saber que sinais são, eles querem dizer alguma coisa. Sim. A gente vê crianças também pequenas, 4, 5 anos, às vezes você fala alguma coisa e ele fala, espera, eu vou anotar. E pega um pedaço de papel e enche de rabiscos. Sim. Não sei se posso contar um caso, por exemplo, quando o meu filho mais novo nasceu, o mais velho tinha 4 anos na época. E na maternidade ele percebeu que o irmão não tinha dentes.
E ele ficou muito preocupado, porque ele pensou, ele não pode comer porque ele não tem dente. Aí ele pegou um envelope, que era usado, um envelope que estava vazio em casa, encheu de rabisco, deu para mim e falou, ó, leva para o pediatra, porque aqui está escrito que meu irmão não tem dente e não vai poder comer. Quer dizer, é a noção de que, através do envelope, você manda alguma coisa para alguém. Sim. E ele encheu de bolinha e risquinho. Né? Sim. Então, essa criança, quer dizer, que o meu filho, ele já tinha noção de que a carta serve para ser enviada para alguém com alguma mensagem que o outro precisa entender. Sim, e que o que ele colocasse ali, o outro poderia entender, mesmo sem ele estar presente. Né? Isso. Sim. Que interessante, muito bonito isso, né? A preocupação dele. Então, e se eu pensar nessa criança que começa assim, entender que tem o mundo da leitura, e que bom pais que leem para suas crianças, que bom, né, os pais, professores, mesmo da pré-escola, né, do maternal, que podem mostrar essa realidade, que seria uma primeira etapa. Podíamos e é uma pensar etapa assim. essencial. Eu acho assim, os pais, quando eles vêm conversar comigo, são crianças, em geral, já no 2º ano, que já estão se alfabetizando. E eles perguntam assim, qual é a coisa, o que eu posso fazer para ajudar? Acima de tudo, eu falo para os pais, leiam história para as crianças. Porque o vínculo afetivo que se cria é algo que a criança vai levar para a vida. E, além disso, você está mostrando para que serve a escrita. Uma das funções da escrita, que é a literatura, e que a gente precisa isso enquanto ser humano, a gente precisa criatividade, beleza, sonho. Então, esse vínculo que se faz desde pequeno lendo história, é uma pena que, à medida que o tempo vai passando, os pais vão parando de ler. Né? Porque quanto mais a gente manter esse horário, esse momento de sentar, pôr a criança no colo, pôr do lado na cama e ler para essa criança, esse é o momento que a gente devia manter, se possível, pelo menos até 10 anos. Sim, até com temas cada vez mais complexos, que abririam um caminho de diálogo muito importante ali, né? E dessa bagagem de cultura. Então, se eu pensar nessa criança, primeiro passo, ela vai entender que existe entre os seres humanos uma possibilidade de troca através de mensagens. Né? A partir daí, que mais essa criança teria que caminhar para chegar na alfabetização? Eu acho assim, às vezes, como você falou, os pais e a própria escola, às vezes acham que quanto antes a criança estiver sentada na frente de um papel, né, fazendo rabiscos, sinais, seja o que for, antes ela vai se alfabetizar. E a gente sabe que isso não é verdade. Com certeza não. A criança precisa fazer muitas coisas que são essenciais antes de se alfabetizar. A própria brincadeira, por exemplo, quando uma criança está brincando de comidinha, em que ela pega a areia, a folha, o palitinho, e ela faz um prato e ela vai dar essa comida para uma boneca ou para outra criança, ela está trabalhando com simbólico. Linguagem é simbólica. Né? Então, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é essencial que a criança tenha esse tempo de brincar. Uma criança que está, por exemplo, organizando a caixa de Lego, né? Ela está separando, ela está organizando, ela está ordenando, ela está vendo as cores, ela está fazendo uma atividade que é muito importante depois, por exemplo, para a hora que ela tiver que diferenciar uma letra de uma outra. Sim. Tá? Porque se a gente pensar, por exemplo, um P e um Q, é o mesmo símbolo, só que espelhado. Sim. Né? Então, lidar com esses objetos, organizar, brincar, é essencial para depois se alfabetizar. Sim. Né? Uma coisa que a gente vê muito pouco hoje em dia são as crianças, por exemplo, cantando. Né? E a música é uma percepção auditiva essencial depois para se alfabetizar. Então, essas coisas que parecem assim só brincadeira, elas fazem falta depois. Na hora que a criança realmente precisa sentar na frente do papel e começar a ler e escrever, essas atividades que pareciam só brincadeirinha eram essenciais. E aí, para a criança repor isso sozinha, às vezes é muito sofrido, porque a criança percebe que as outras crianças já estão se alfabetizando, ela ainda não, e como você falou, ela fica pensando, será que tem algum problema comigo? Será que eu preciso tomar algum remédio? Pois é, né? O que Ou não os é pais verdade. chegam nessa conclusão. Né? E a maior parte das crianças precisa
de coisas que ela não teve oportunidade de fazer antes e que de algum jeito a gente vai ter que suprir. Então, às vezes, você parar a atividade que você está fazendo e fazer uma brincadeira de percepção auditiva é exatamente o que aquela criança precisa. Então, às vezes a gente tem que ter essa percepção em sala de aula de não se preocupar tanto com a questão de papel e lápis e atividade em si e ver o que essa criança precisa que seja trabalhado nela. Porque a alfabetização, como qualquer aprendizagem, é individual. Não tem uma receita única. Né? Por mais que a professora faça uma atividade com um grupo, cada criança vai lidar dentro do seu cérebro com aquela atividade de uma maneira única. Então, você tem que abrir o leque, fazer um leque o mais amplo possível para tentar atender todas as crianças. Sim. Por isso, então, nisso, né, da pré-escola, do maternal, o quanto seria importante trabalhar os pré-requisitos, né, como se estruturando uma mente para que ela possa chegar no simbólico real, que é o da letra, é o da escrita e da escuta. Você falou uma coisa muito importante, a criança precisa se ouvir no canto, porque só se ouvindo e falando corretamente, ela vai poder escrever corretamente, não é assim? Eu acho até assim, a noção de corretamente às vezes é um perigo, porque daí vai pensar assim, ela falou alguma questão gramatical errada, que é normal da idade. Né? Então, assim, esse corretamente seria mais adequadamente. Né? Se ela fizer um erro de concordância, não tem problema nenhum. Claro. Né? Eu falo muito de pais que seguem com uma voz, uma linguagem infantil, né? Ou que falam como bebezinhos com as suas crianças por muito tempo. E fica a dúvida da criança, o que será que é certo? Né? A gente recebe no segundo ano, às vezes, crianças que falam com essa fala infantilizada de bebezinho. E eu sempre falo, olha, aqui é o segundo ano. Você vai aprender a ler, a escrever, a fazer cálculo. Então, você está crescendo. E isso é genial. Você não precisa mais falar como um neném. Porque hoje em dia, com essa mudança que a gente teve, antes a gente tinha a primeira série, que era um divisor. Você tinha educação infantil e você tinha a primeira série. Com essa mudança, você tem o primeiro ano e o segundo ano, mas efetivamente as crianças amadurecem muito no segundo ano, na antiga primeira série. Né? Biologicamente, pedagogicamente, essas crianças amadurecem muito nessa idade. Então, o simples argumento, agora você está aqui, você vai aprender coisas de adulto, você está dispensado de falar como nenê, porque isso não tem mais valor aqui. Para as crianças, no primeiro momento, mas até piscam, como elas pensam assim, puxa, mas todo mundo acha tão bonitinho lá em casa. Mas elas percebem até que as outras crianças não falam mais assim. Os adultos, em geral, na escola não falam mais como se fossem pequenininhos. E isso vai fazer a diferença, né? Nós temos que fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já. E continuamos no nosso tema, então, pré-requisitos para uma alfabetização. Até já. Olá, estamos de volta com o programa Sem Brincadeira e falamos hoje sobre pré-requisitos para a alfabetização. O que essa criancinha que fala muito, que muitas vezes tem habilidades imensas com os iPads, iPhones e tudo mais, e a gente acha que ela está pronta, então, para passar do dedinho que toca para um dedinho que escreve. O que ela realmente precisa de estímulo e de etapas a vencer para chegar numa alfabetização. Conosco, então, a professora Luciene de Lara, e falávamos, então, na voz infantil, na linguagem, nos pré-requisitos. E você chegou a falar, então, que normalmente ela amadurece muito dos 6 aos 7 anos. Que pela neurociências, que pelos todos os que falaram de desenvolvimento, né, numa forma mais ampla, seria o tempo da alfabetização. O que você me diz isso?
Eu achei interessante que você começou falando sobre iPad, tecnologia, e eu acho que isso também, isso dá uma ilusão para a gente de que a criança está pronta para fazer coisas que, na verdade, quem está fazendo é o recurso, Sim. né? O computador, o iPad. Então, por exemplo, era como aquela criança que contava, por exemplo, sabia contar até 100. E aí a gente tem a impressão de que essa criança sabe muita coisa de matemática, ela já pode decorar a tabuada, ela já pode fazer subtrações e adições, e ela já pode... Quando, na verdade, às vezes ela tinha feito uma récita, ela decorou os números, Sim. tá? Porque as crianças gostam dessa brincadeira de decorar e de repetir. Então, ela decorava e a gente tinha a impressão que ela tinha noções que, na verdade, ela ainda não tem. Né? O computador também dá essa impressão para a gente, porque ele é muito sensível. Então, você toca e já a letra encaixa na palavra. Então, às vezes, a gente tem essa visão de que a tecnologia vai fazer com que a criança se alfabetize muito mais rápido, o que não é necessariamente verdade. Realmente, a tecnologia, a gente é de uma geração que não tem muita noção do que vai estar acontecendo daqui a 10 anos, 5 anos ou 2 anos em matéria de tecnologia. Mas existem processos que são mentais, eles precisam de um tempo para isso, e a tecnologia pode até ajudar, mas não vai substituir ou acelerar talvez tanto quanto a gente pense. Sim, e até mesmo atrapalhar, né? Porque até a partir de comandos que eu dou e são mágicos, ali sim, né? Eu posso seguir um jogo, eu posso... E a gente vê hoje bebês de menos de 1 ano acertando o dedinho na tela, né? Como se isso fosse um critério de inteligência absoluta. E, na verdade, não, é de treino, né? É de imitação, que é o que melhor a criança faz nos primeiros anos de vida. A alfabetização já não é mais uma imitação. Ela tem que criar. Ela precisa pensar. Isso. O cérebro dela precisa trabalhar, ela precisa fazer uma série de relações entre o que ela já viu escrito, o que ela viu as pessoas falando, entre os sons. Quer dizer, é uma série de informações que ela precisa relacionar todas elas para daí entender o que ela está lendo e conseguir produzir um texto, que é uma coisa muito complexa. Então, realmente, dá a impressão de que se ela estiver na frente do computador o dia inteiro, por exemplo, uma tarde inteira, e estiver digitando ali, ela está aprendendo muito. Não, na verdade, ela está se limitando às vezes, né, e não produzindo tudo o que ela precisava para depois ir produzir suas histórias, poesia, música, ler, se divertir com linguagem. Sim, o que acaba para muitas crianças sendo cansativo. Né? Para muitas crianças, aquele esforço de ir devagar, de entender o que está escrito, acaba sendo até uma coisa aborrecida porque não traz um efeito imediato, que é o que o mundo atual prega hoje, né? Um efeito, um resultado imediato. Como vocês lidam com isso? Eu acho assim, existe essa ideia de que a criança, quando chega, por exemplo, no 2º ano, ela já cresceu. Como eu falei, os pais dizem, não preciso mais ler para ela já está começando a ler, ela que leia sozinha de noite. Ou ela recebeu uma lição de casa, a professora explicou na escola, ele tem que fazer sozinho. Até assim, com relação à lição de casa, o ideal era que a criança conseguisse fazer sozinha. Mas eles são pequenos ainda, então em muita coisa eles vão precisar, não que a gente sente e faça tudo por eles, isso não, ou que faça tudo exatamente ao lado o tempo todo, mas eles precisam saber que a gente está disponível se eles precisarem de ajuda. Então, assim, lê isso para mim. Às vezes, eu falo para os pais, às vezes as crianças têm uma reação com a lição de casa, eu quero que você fique comigo, não pela lição. A lição ele podia fazer sozinho, mas ele quer que alguém fique ao lado dele. Então, a gente tem que estar disponível ainda para as crianças, porque elas vão ter muitas dúvidas enquanto se alfabetizam. E é bom ter alguém que possa responder as dúvidas. Sim. Certo, não fazer o trabalho de casa. Não fazer a lição da criança, porque aí realmente é um desserviço. Nem a criança... Porque existem momentos da alfabetização em que a criança precisa sentir dúvida mesmo. Isso faz parte. Né? Não saber se é com S ou com Z, por exemplo, faz parte, quebrar a cabeça, pensar, será que eu já vi essa palavra antes? Ou então ter que chegar à conclusão de que eu não sei mesmo e eu vou ter que perguntar. Né? E essa frustração é importante para a criança. Perceber que ela não sabe tudo, que ela vai ter que
pedir ajuda e que depois ela vai aprender. É assim que a gente aprende. Sim. Mas nem todas as crianças têm isso claro. Algumas acham que tudo tinha que ser mágico, pronto. Sim. E no momento de alfabetização, às vezes elas sofrem porque elas percebem que realmente exige um esforço muito grande e implica em frustração. Sim, e até em dificuldade. E às vezes até o que eu percebo que tem pais que não querem que os filhos tenham dificuldade ou não teriam essa disponibilidade de tempo de esperar que a criança pense, que ela elabore aquela dúvida e até que ela fique mesmo brava às vezes por não saber, o que vai estimular para que ela vá atrás, né? E entrega pronto. O que você, como você disse, é um desserviço, né? É um desserviço, porque tudo na vida, para a gente aprender, a gente precisa se empenhar. Se a gente vai tirar carteira, por exemplo, você vai se empenhar, você precisa organizar uma série de informações, você tem que utilizar o teu corpo para dirigir o carro, o teu cérebro. Então, para tudo na vida, a gente exige da gente um esforço para aprender. Alfabetização também. E aí, às vezes, é bem o que você falou, ai, mas coitada dessa criança, ela não sabe. Deixa eu dizer de uma vez o que é a resposta, porque senão ela vai ficar angustiada ou senão ela vai fazer uma manha. E isso faz parte de crescer. Né? Se a gente não encontra dificuldade na vida, a gente não cresce. Na teoria, todo pai tem esse discurso, mas a hora que a gente vê a criança choramingando para fazer uma atividade, fica pensando, ai, coitadinho, não pode sofrer nem um segundo. Né? E não é assim. Às vezes a criança precisa mesmo passar por uma situação em que ela não sabe lidar, mas tem os adultos na escola para ajudar, tem os pais em casa. Né? É essa função, não é fazer por, mas é dizer, olha, você não conseguiu agora? Então, leva para a escola, tira a tua dúvida na escola e depois você vai conseguir. Mas é difícil lidar com essa ansiedade, né? Parece que tudo tem que estar perfeito o tempo todo. Com certeza. Se nós pensarmos, então, no tema do nosso programa, os pré-requisitos, e quando você estava falando do computador a tarde inteira, eu pensava no Lego que você deu de exemplo, da criancinha separando as cores, da criancinha mexendo, né? Estruturando sua brincadeira e aquilo que vem pronto. Então, eu poderia pensar que existem vários pré-requisitos de estimulação motora, de estimulação visual, de despertar da curiosidade para que aprender seja gostoso, né? E não cansativo, para que aprender seja um desafio gostoso. E a gente vê hoje crianças que começam muito cedo na escola e que aquilo acaba, pela exigência excessiva, sendo um fardo para a criança. O que nós poderíamos pôr de pré-requisitos para ela chegar na música? Você mostrou para nós os sinais, né? Para que ela possa, para que ela chegue nisso e possa tocar, cantar, falar dessa música. Eu acho assim, pensando que a gente está lidando com linguagem, a linguagem escrita, tudo que puder fazer com que essa criança entre em contato com a linguagem escrita sempre vai ser útil para ela. E não só com a linguagem escrita, com a linguagem oral também. Por exemplo, quando os pais levam a criança para assistir uma peça de teatro, aquela linguagem parece oral, mas ela é escrita e ela foi oralizada. Né? Então, hoje em dia, a gente tem muita opção de programa. Tem teatro, tem brincadeira, tem levar para brincar no parque, cantar com a criança. O que eu disse não são coisas mágicas que você precisa ter uma formação enorme. São coisas simples que os pais faziam e que devem continuar fazendo, que é basicamente brincar com a criança, jogar bola, brincar, cantar, pular, bater palma, desenhar, usar massinha, tudo isso, e contar história, obviamente. Né? Nunca esquecer de contar história para as crianças, mostrar que você lê, que você escreve, que a escrita existe na vida da gente. Eu acho que os pais que conseguem fazer isso de uma maneira lúdica, tá? E a escola que consegue fazer isso de uma maneira lúdica, está formando uma criança que vai querer aprender a ler e escrever. E quando a criança quer aprender a ler e escrever, por mais que tenha dificuldade, ela vai atrás. Sim, e até a dificuldade viria mesmo desses pré-requisitos, talvez não completos, né? Mas nós poderíamos pensar
que ela estaria pronta para ser alfabetizada se tudo isso desse certo, né? Se tudo isso acontecesse na vida, perto dos 7 anos. Nós estamos terminando o nosso programa, mas eu queria que você deixasse essa mensagem. Em torno de 6, 7 anos, eu acho assim, a alfabetização é uma coisa para a vida. Começa antes dos 6 e vai se estender pela vida toda. Mas 6, 7 anos é uma boa idade. Para formalizar esse estudo. Para formalizar essa alfabetização. Eu te agradeço muito, De né? nada. Foi uma conversa muito gostosa sobre crianças, né? Agradeço a atenção de vocês e veja, uma criança, ela não tem que evoluir para produzir, vamos dizer assim, ser a nossa parte de narcisismo, para que eu possa mostrar, olhe como minha criança escreve aos 4 anos. Ela precisa ser ajudada a crescer. Ela precisa ser apoiada nesse mundo maravilhoso que nós podemos abrir para ela, que é o mundo das mensagens, da escrita, do conhecimento. Eu agradeço muito a atenção de vocês e aguardo vocês na próxima semana com um novo tema do Sem Brincadeira. Até lá!